Shalom, shalom, meus amados. Shalom, shalom, Igreja do Avivamento. Que bom estarmos aqui reunidos nesta hora, neste 9º dia de convocação de jejum e oração pela nossa pátria brasileira, Igreja. E que dia maravilhoso este, no 9º dia. Este é o dia que a Bé fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E o tema de hoje tem a ver com necessidades financeiras, o pobre. E queremos orar trazendo sempre a palavra, pois esta é a base sempre daquilo que fazemos. Nós listamos aqui 10 áreas de oração com 10 versículos. Abra o seu coração agora, vamos entrar no mundo espiritual e trazer a provisão necessária para as suas necessidades financeiras. Deus está interessado, não apenas em que você seja salvo, transformado, mas que você tenha uma vida abundante, o que significa uma vida onde todas as necessidades espirituais, emocionais, financeiras, relacionais, familiares sejam inteiramente supridas. E o primeiro assunto, vamos orar pela quebra das barreiras financeiras. Provérbios 13:22 diz: o homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Pai, com toda ousadia queremos declarar agora a quebra de quaisquer barreiras espirituais, mentais ou circunstâncias que estejam impedindo o avanço financeiro dos teus filhos. Repreendemos o espírito de pobreza, de carência e limitação em nome de Jesus. Pedimos-te, Pai, que abra as portas de oportunidade e favor que levarão cada filho teu a um crescimento financeiro sem precedente. Em segundo lugar, vamos orar pelo cancelamento sobrenatural de dívidas. 1 de Samuel 2:7. Yahvé faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha e a outro ele exalta. Se você está sobrecarregado de dívida hoje, vamos orar agora pelo cancelamento. Pai querido, a dívida é uma maldição e nesta hora nós oramos por todos aqueles que estão endividados, para que venhas com o teu poder de uma forma sobrenatural, cancelando as dívidas. Nós cremos em toda provisão miraculosa, que tu permitirás aos teus filhos de pagar as suas dívidas rapidamente. Declaramos que toda dívida está sendo cancelada pelo sangue de Jesus e que a liberdade financeira é a porção de cada um dos servos teus em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, vamos orar por abundância. O texto de promessa que temos é 2 Coríntios 9:8 e vamos ler na versão NVT. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outro. Pai, clamamos nesta hora para que abras as janelas do céu e derrames sobre cada um dos teus filhos uma bênção financeira transbordante. Pedimos-te abundância para que haja suficiente para suprir as necessidades pessoais e ainda investir, que haja possibilidade de poupança e de doação generosa para a tua obra, para o teu reino, para missões, para ajudar o pobre, em nome de Jesus. Quarto aspecto, vamos orar por ideias e estratégias divinas, para que venha criatividade, para a criação de empregos, de trabalhos. Diz o Provérbios 2:6, porque é Yahvé quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Deus pode dar a você, Deus pode dar aos seus filhos esta criatividade e ideias de gerar recursos. Então vamos orar. Pai querido, oramos por ideias, por estratégias, por insights que provêm de ti, da tua sabedoria, do teu espírito, para desbloquear novas fontes de renda e de crescimento financeiro. Pedimos-te, ó Yahvé, que tu dês sabedoria aos teus filhos, entendimento, para identificar oportunidades, identificar portas abertas e aproveitar estas oportunidades lucrativas. Declaramos, Senhor, que cada um se conecta a ti. Declaramos que a mente de Cristo para a criação de riquezas é conectada a cada um dos teus filhos, pois tu tens prazer na prosperidade dos teus servos. Quinto aspecto, vamos
orar por investidores e recursos do reino. Lucas 6,38. Deem aos outros e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante. A medida que vocês usarem será usada para medir vocês. Pai querido, nós oramos por investidores na tua obra, por patrocinadores e recursos financeiros para o teu reino, que estejam divinamente conectados a nós. Pedimos-te, Pai, que tu envies pessoas e provisões que nos capacitem a cumprir tua designação no reino, para expandir o território que tu nos tens confiado. Declaramos que os recursos estão sendo mobilizados para a tua missão, a missão que tu tens entregue a cada um de nós. Sexto, vamos orar por sabedoria e mordomia divinas. Tiago 1,5, na versão NBV. Se quiserem saber o que Deus quer de vocês, que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Aleluia! As finanças são uma área muito significativa da vida, onde nós precisamos de sabedoria, precisamos da orientação de Deus. Então, clamemos agora por um espírito de sabedoria. Senhor, clamamos a Ti, baseado na Tua palavra, na Tua promessa, que se não temos a sabedoria, nós podemos pedir a Ti, e discernimento na gestão dos recursos que colocas nas nossas mãos. Dá-nos sabedoria para tomar decisões financeiras, no exercício de uma mordomia fiel. Pedimos-te, ó Pai, que Tu nos dês uma perspectiva bíblica sobre o dinheiro, para que alinhemos as nossas prioridades com os propósitos do Teu reino. Em sétimo lugar, vamos orar por doações fiéis e generosidade. A palavra traz uma promessa muito importante, com uma ordem também, em Malaquias 3,10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz Yahvé Sabaoth, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha que maravilha! Pai, oramos por um coração generoso. Dá a cada um de nós. Nós estamos orando por todos nós, porque mesmo aqueles que hoje têm muita fartura, podem chegar a um período da sua vida de escassez, de vacas magras. Portanto, todos nós precisamos verdadeiramente desse coração generoso, de um compromisso com doação fiel, com entrega de dízimos e ofertas. Pedimos-te, ó Pai, que nos ajudes a honrar-te com as primícias da nossa renda, confiando em tua promessa de abençoar aqueles que doam com alegria e sacrifício. Oramos por oportunidade de sermos uma bênção para outros, por meio da nossa generosidade, semeando, plantando sementes que darão frutos para o teu reino. Aleluia! Oitavo aspecto, vamos orar por integridade financeira e honestidade. Provérbios 10:9 declara: quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Pai, nós oramos por um espírito de integridade e honestidade em todas as nossas transações financeiras e até mesmo o pagamento dos nossos impostos, das nossas declarações de imposto de renda, que sejamos íntegros. Pedimos-te, ó Pai, que nos protejas da tentação da ganância, da tentação da desonestidade, da tentação de práticas antiéticas, que nós possamos nos comprometer a nos conduzir em nossos negócios e administrar nossas finanças com transparência, com responsabilidade, de acordo com os teus princípios bíblicos. Sabemos que é andando pelos princípios que a tua bênção repousa sobre nós, e que muitas vezes as nossas faltas financeiras são o resultado da nossa infidelidade, da nossa falta de honestidade, de integridade e transparência. Perdoa todo desvio e nos ajuda hoje a redirecionar a nossa conduta em relação às nossas finanças. Em nono lugar, vamos orar por contentamento e gratidão.
Oh, meus queridos, o coração alegre com o que temos. Paulo disse, eu estou contente em toda e qualquer situação, sei ter, sei não ter. Nós pedimos, teu Pai, nesta hora. Segundo 1 Timóteo 6, 6 a 7, diz o seguinte, que a devoção deve ser acompanhada de um contentamento em si mesmo. Há uma grande riqueza, afinal não trouxemos, ele diz, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Quer ser rico? Fique feliz. Quando você fica feliz em sua devoção com Deus, esta é uma grande riqueza. A nossa riqueza não é medida pela quantidade de dinheiro que temos no banco ou pelas posses materiais, não. E diz o verso 7, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Por isso devemos estar felizes com o que temos, por pouco que tenhamos, estejamos satisfeitos, porque se Deus nos sustentou até hoje, Ele continuará a fazê-lo. Pai querido, nós oramos nesta hora por um espírito de contentamento e gratidão, independentemente das circunstâncias financeiras que nós atravessemos. Pedimos-te, Pai, que nos ajude a encontrar alegria e realização em Ti, em vez de nos bens materiais ou nas riquezas. Que nós possamos cultivar um coração grato por Tua provisão diária, pelas Tuas bênçãos. Tu já nos concedeste tantas bênçãos, dormimos e acordamos porque Tu estás conosco. Tu nos dás um teto que nos cobre, roupa para nos vestir, alimento, amigos, a igreja, uma família. São tantas as bênçãos com as quais cumulas a nossa vida. Não queremos colocar o nosso coração numa riqueza, no dinheiro. Não, Senhor, em Ti está a nossa felicidade. Ajuda-nos a manter o gozo com o que temos, sabendo que Tu sempre proverás cada uma das nossas necessidades. Como diz a Tua palavra, fui moço ou sou velho, nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão, e não seremos os primeiros a fazê-lo. E em 10º lugar, vamos orar por transferência da riqueza multigeracional. Em Provérbios 13, 22, na versão NVT, a pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. Pai querido, oramos por bênção e favor para estabelecer riqueza multigeracional, que possa ser passado para gerações futuras, que aquilo que é o resultado do nosso trabalho, da bênção financeira que traz a nossa vida, não seja consumido, mas possa passar para as futuras gerações. Pedimos-te, ó Pai, para ajudar-nos a criar um legado de estabilidade financeira, de investimentos sábios, de uma mentalidade de mordomia geracional que impactará nossa família por gerações futuras. Sabemos que esse é o teu interesse. Amém? Amém, querido? Ok, aí estão 10 áreas com 10 textos, mas eu gostaria que nós pudéssemos orar agora, porque às vezes existe algum problema, uma pobreza geracional. Pobreza é maldição, Jesus. Queridos, tudo que Jesus levou na cruz do Calvário foi tomando o nosso lugar. A Bíblia é muito clara quando diz que Ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Em relação à provisão financeira, a Bíblia diz que Ele se tornou pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele é dono de tudo. Mas quando Ele foi à cruz, Ele não tinha nada. Tiraram as suas roupas, tudo foi emprestado, a cruz emprestado, o túmulo emprestado, tudo. Por quê? Porque Ele tomou a nossa pobreza para que pela sua graça nós pudéssemos ser enriquecidos. E muitas vezes existe a maldição geracional, parece que nada dá certo na família, e um começa uma firma e vai embora, e dentro da família você vê sempre necessidade, sempre pobreza. Por isso nós devemos, nesta hora, eu quero fazer uma oração, porque temos que quebrar em nome de Jesus esse ciclo geracional de pobreza. Você tem experimentado isso na sua vida, na vida da sua família, ou talvez na vida de pessoas que estão na igreja? Você é um pastor e tem lidado com isso, com irmãos que sempre estão em necessidade, e que essa maldição seja hoje quebrada, porque na cruz do Calvário Jesus já levou toda a maldição, e Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Pai, nós queremos vir a Ti agora, representando cada família que tem suportado um ciclo de pobreza geracional por tempo prolongado.
nós nos colocamos agora diante de Ti a favor de cada uma destas famílias. Os efeitos têm sido devastadores, mas a Tua palavra declara que a bênção supera a maldição. A palavra declara que Jesus já levou toda a maldição na cruz do Calvário para que nós fôssemos abençoados. Por isso hoje, em nome destas famílias, e se você está assim, você vai repetir o que eu vou dizer agora: eu renuncio e rompo quaisquer laços com o espírito geracional de carência. Diga isso, você vai repetir o que eu estou falando agora. Vou repetir: renuncio e rompo quaisquer laços com espírito geracional de carência, insuficiência e luta transmitidos pelas linhas familiares. Rejeito e silencio, paraliso, desfaço toda mentira, que a pobreza é minha porção ou minha herança, que nasci pobre e vou morrer pobre. Renuncio essa mentira de Satanás. Senhor, Tu desejas me abençoar e me estabelecer como cabeça e não por cauda, acima e não abaixo. Dá-me fé perseverante para possuir o avanço que me permite superar esse obstáculo geracional de uma vez por todas. Use esse avanço financeiro para reverter o curso do futuro da minha família, que nos tornemos credores generosos, lideremos o caminho na vida abundante que Jesus veio nos dar, pois Sua promessa é muito clara: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, e pobreza, carência não é uma vida abundante. E eu me aproprio agora desta promessa de vida abundante. Eu acesso, Senhor, a Tua prosperidade prometida para superar a pobreza geracional, no poderoso nome de Jesus. Eu estendo o braço da fé, eu olho para a cruz do Calvário nesta hora e digo: toda maldição de pobreza, de derrota, de carência, de enfermidade, de todas as consequências maléficas do pecado são despedaçadas da minha vida, e eu abro meu coração, Senhor Jesus, pela fé, para receber as bênçãos provenientes da Tua morte, sepultura, ressurreição, ascensão e o assentar-se à destra do Pai no mais elevado nível de autoridade. Tomo posse das Tuas bênçãos, que inclui a minha vida material também, meu corpo, minha família. Por isso eu posso dizer como Paulo: bendito sejas Tu, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu me aproprio pela fé destas bênçãos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém? Vamos orar. Nós estamos aqui para orar, não é para pregar, é orar. E quero fazer uma oração baseada em vários textos da palavra, e agora vamos orar a palavra, ok? Eu vou ler aqui a oração escrita, como eu tenho muitas orações no livro Orando a Palavra. Esta aqui não está orando a palavra, mas é orando a palavra que você vai me acompanhar. Acho que eu vou falar um pouquinho mais devagar para que você possa ir repetindo. Pai Celestial, eu Te louvo de todo o meu coração. Contarei todas as Tuas maravilhas que fizeste. Teu reinado é para sempre. Tu executas julgamento do Teu trono. Tu julgas o mundo com justiça e governas as nações com equidade. Yahvé, Tu és um abrigo para os oprimidos e um refúgio em tempos de angústia. Eu confio em Ti, porque conheço o Teu nome. Eu sei que não abandonas aqueles que Te buscam. Pai, Tua justiça alcança os céus mais altos. Tu fizeste coisas maravilhosas. Quem pode se comparar a Ti? Obrigado por seres o meu provedor. Obrigado por me dares o poder para ser bem-sucedido. Obrigado, Pai, por seres a minha fortaleza econômica durante estes tempos financeiros difíceis. Pai, eu declaro que sou abençoado como família da igreja, porque Te temo e me deleito em obedecer os Teus mandamentos. E incluo todos aqueles meus companheiros do Teu corpo, da Tua igreja, e declaro: cremos que os Teus planos para as nossas finanças são bons e não para o desastre, para nos dar um futuro e uma esperança. Pai, ao sermos dispostos e obedientes, de acordo com a Tua palavra, esperamos comer o melhor da terra.
como família da igreja, confessamos que não temeremos as previsões econômicas, porque nossa confiança está exclusivamente em Ti e porque sabemos que Tu estás conosco e de tudo nos provês. Confessamos que nossa confiança está em Ti e não em nossos empregos, em nossos investimentos, em nossas contas bancárias ou em nós mesmos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, ó Pai, das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem de Ti. Verdadeiramente, por isso, como família da igreja, comprometemo-nos a buscar o Teu reino acima de todas as coisas e a viver em retidão. E sabemos que Tu nos darás tudo o que precisamos. Liberta-nos de velhas mentalidades, hábitos e padrões de comportamento que criaram carência e pobreza em nossa vida. Proibimos que pensamentos de fracasso, derrota, mediocridade habitem nossas mentes. Confessamos que a riqueza e as riquezas estão perpetuamente em nossos lares, nossa retidão durará para sempre. Provérbios 14:23 diz que em todo trabalho há lucro. Portanto, à medida que trabalhamos arduamente, comandamos as margens de lucro e o excedente para aumentar. Declaramos que continuaremos a contribuir com alegria para o reino de Deus, pois sabemos que ao fazermos isso, Tu nos proverás generosamente. Sempre teremos tudo o que precisamos e ainda sobrará muito para compartilhar com os outros. Comprometemos-nos a ensinar a Tua palavra aos nossos filhos sobre prosperidade financeira e declaramos que eles serão poderosos na terra. Decretamos que nossos filhos se tornarão empreendedores, chefes de corporações, líderes de nações. Ordenamos que promoções e aumento financeiro se manifestem na vida de cada membro da família da igreja, agora mesmo. Além disso, ordenamos que todas as finanças do centro dos construtores do reino sejam disponibilizadas agora mesmo. Espírito Santo de Deus, resgata aqueles que estão se afogando em dívidas financeiras. Ajuda-nos a administrar melhor as nossas finanças. À medida que recebemos aumentos em nossas finanças, ajuda-nos a lembrar que toda a abundância vem de Ti. Por favor, ajuda-nos a não acumular as Tuas bênçãos. A Tua palavra diz que quando ajudamos os pobres, estamos emprestando a Ti e Tu retribuirás a nossa generosidade. Então, por favor, lembra-nos de sermos generosos. Espírito Santo, toca os corações da nossa família, da igreja, da Tua igreja, do Teu corpo, para que doemos aos pobres através da promessa de doar. Ajuda-nos a todos a buscar oportunidade de ser uma bênção financeira para alguém. Pai, por favor, envolve-nos com o Teu favor, como escudo, enquanto fazemos negócios em nossas vidas públicas e privadas e continuamos a abrir portas de oportunidade. Ensina-nos a amar as pessoas e a usar o dinheiro, em vez de amar o dinheiro e usar as pessoas. Pai, perdoa-nos por todos os atos de pecado, incluindo idolatria, ganância, mesquinharia, idolatria financeira, egocentrismo, arrogância, orgulho, teimosia e desobediência financeira. Perdoa-nos por expressarmos palavras de dúvida e descrença em relação à Tua promessa de abundância financeira. Perdoa aqueles de nós que continuam na espiral descendente da má gestão financeira. Perdoa-nos por não desenvolvermos planos financeiros que incluem redução de dívidas, poupança e investimento. Perdoa-nos por vivermos além de nossas posses e por usarmos cartões de crédito indevidamente. Pai, perdoa os membros que não pagam seus dízimos e ajuda-os a entrar no caminho certo e começar a dizimar. Perdoa-me por listar todos os pecados na área financeira. Ajuda-nos, Senhor. Lembra-nos daqueles que precisamos perdoar e ajuda-nos a ser rápidos também em perdoar. Ajuda-nos a não ceder à tentação, mas livra-nos do maligno. Senhor, fizeste a terra com o Teu poder e a preservaste com a Tua sabedoria, com o Teu próprio entendimento estendeste os céus. Quando falas do trovão, os céus
céus se enchem de água, faz as nuvens se levantarem sobre a terra, envias os relâmpagos, fazes chover e liberta o vento dos teus celeiros. Portanto, move-te agora, abre os teus celeiros, trazendo toda sorte de provisão ao teu povo. Esta é a nossa súplica, é a nossa declaração, é a nossa confissão, no precioso nome de Jesus, e de antemão louvando-te pela certeza de que farás infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o teu poder que em nós opera. Eu gostaria de concluir citando alguns salmos que falam sobre provisão divina. Guarde isso na sua vida. Primeiro, Salmo 23, 1-3, que todos vocês sabem de cor. O Senhor é meu pastor, e Yahvé é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, ele me leva para junto de águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Nada me falta. Eu tenho um pastor que me guarda. O Salmo 34, 9-10, temei a Yahvé, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam a Yahvé de nada tem falta. Salmo 37, 25, fui jovem e já sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 104, 27 e 28, todos esperam de ti, que lhes dês o seu alimento à sua hora, tu lhe o dás, e eles o recolhem, abres a tua mão e se fartam de bens. Que maravilha! E, finalmente, o último versículo que queremos deixar com você hoje, Salmo 145, 15, 16. Os olhos de todos esperam em ti. Tu lhes dás o seu alimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres viventes. Aleluia e aleluia. Que bênção, meus amados. O Deus maravilhoso que nos guia está conosco, nos dirigindo e nos conduzindo em triunfo. Os nossos corações se abrem quando estamos orando aqui por toda a provisão financeira para a nossa vida. Nós sabemos que Deus também tem todos os recursos espirituais. E hoje, domingo, eu estou gravando isto aqui ainda no domingo para sair amanhã. Eu estive hoje pregando em Campinas, estou aqui em São Paulo, e o assunto de hoje, a oração de hoje foi avivamento. Oramos por avivamento. A pastora Márcia trouxe vários aspectos da necessidade de avivamento e posta esta pauta que foi o assunto destacado para hoje. Eu gostaria, meu coração está cheio todo inclinado para esta questão do avivamento, porque na realidade estamos aqui gerando algo novo. É por uma manifestação poderosa do Espírito Santo que algo vai acontecer. Hoje, neste domingo, enquanto eu estou gravando para sair amanhã cedo, a cristandade comemora a descida do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Há profecias tremendas sobre um mover que a terra nunca conheceu. E ontem o assunto foi os jovens, para Deus despertar os jovens. E enquanto o apóstolo Rinaldo orava pelos jovens, eu na madrugada chorava e clamava: Deus, levanta jovens evangelistas, porque há tanta palavra sobre o mover dos jovens, e nós estamos vendo isto mesmo no nosso país. E hoje, quando eu me dirigi a Campinas, eu abri o celular e vi no Instagram da profetisa Eneide um cântico sobre avivamento, mas o cântico estava ilustrado com fotos de profetas de Deus que trouxeram uma profecia que envolve o Brasil. Então eu fui printando, à medida que ia cantando, eu fui printando, porque eu achei tão extraordinário. A pessoa que publicou, ele, na sua foto está assim: há décadas que tem sido profetizado que o maior avivamento da história acontecerá no Brasil. E então começa a vir pessoas, e eu vou ler, porque eu printei aqui, e eu disse: não, apesar do o assunto que foi me destinado seja finanças, eu tenho que falar alguma coisa sobre avivamento, não? E eu vou ler primeiro. Eu tenho aqui a foto, e aqui porque fui printando, porque estava escrito e não dava nem sequer para ler enquanto cantava, então fui printando cada um para ler mais tarde. Primeiro é de Gunnar Wigren, missionário sueco,
que foi o fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Ele profetizou em 1912 que de uma cidade chamada Belém, que ele nunca tinha ouvido falar, vejam só, por que ele foi para Belém? Começar em Belém, porque ele ouviu de Deus sobre Belém. Onde fica Belém? Descobriu onde fica e veio para Belém. Então, qual foi a profecia? Que a partir dali seria derramado tamanho poder de Deus que resultaria no último e mais poderoso despertar do planeta Terra. Depois, William Branham, muito conhecido profeta, cada profecia tremenda que se cumpriu, pastor que liderou avivamento de cura, eram curas extraordinárias depois da Segunda Guerra Mundial. Ele profetizou em 1935 que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Você pode dizer amém? Queridos, todas as profecias têm que ser geradas pela nossa intercessão. Então hoje eu quero que a gente culmine dizendo amém, Senhor, eu creio, seja nos meus dias, que eu possa ver, eu estou aqui para dizer, manda avivamento, faz chover, aleluia. Por quantos anos nós temos clamado por avivamento? Meu Deus do céu, eu estava no seminário, entrei no seminário em 1965, eu clamava por avivamento, eu pus a mão em tudo que é livro de avivamento, e quando Deus me chamou de volta para o Brasil, numa experiência sobrenatural, eu estava no treino naquela noite, perguntou o que ardia no teu coração quando estava no seminário. Eu disse, avivamento. Ele disse, é verdade, eu te tirei do Brasil, deixei-te sozinho em África para te treinar e te enviar de volta. E assim cheguei aqui em 1985, levantávamos os guerreiros de oração, e orando, e jejuando, e clamando, e decretando, e nós não vamos parar, o tempo de Deus não é o nosso, e nós precisamos desse soprar do Espírito. Então eu digo amém a cada uma dessas profecias. A próxima é de Smith Wigglesworth, conhecido como o apóstolo da fé. Ele foi o precursor do pentecostalismo na Austrália. Profetizou em 1936 que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres, e grande derramamento aconteceria no Brasil antes da vinda do Senhor. Amém, seja assim, Senhor, que venha este poderoso avivamento antes da tua vinda. Kent Reagan profetizou em 1970 que assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. Eu digo amém. Você diz amém? Dê um grito de aleluia. Sim, eu concordo e quero ser um canal teu, Senhor, de um coração incendiado, abrasado pelo teu Espírito, para levantar essa tocha de avivamento, e que a nova geração se levante com todo entusiasmo, com todo fervor, para ser arautos deste avivamento do tempo do fim. John Walker, um missionário americano no Brasil, ele profetizou em 1989 que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento, e a igreja brasileira levará vida aos que estão espiritualmente mortos. Aleluia! Eu creio. Jovens, Deus lançará jovens. E temos que ver algo que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Low Engel começou aquele grande movimento Decol, o chamado, levantando jovens para adorar na frente de locais de governo, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas no último, Deus falou a Low Engel, agora vai mudar o nome de Decol, o chamado para Descend, o envio, é tempo de envio. E lá naquele estádio, o grande número de jovens brasileiros, e puderam ver como esses jovens brasileiros estavam incendiados. Então se resolveu ter o próximo, que foi antes do Covid, antes daquela crise, em vários estádios aqui no Brasil, em que eles vieram com o nome agora Descend, o envio. E o próximo será 31 de janeiro no próximo ano. E o pastor Theo, que é o que coordena aqui no Brasil, me ligou e falou de como ele foi para Recife. Logo o estado de Recife, no instantinho as inscrições se encerraram. E vamos ter sim, queridos, em 31 de janeiro de 2026, um estádio em cada uma das regiões do Brasil, para encher de jovens, para
serem incendiados, para levarem essa tocha do avivamento. Deus está se movendo, Deus está se movendo. Às vezes só ficamos ouvindo as tragédias e aquilo de mal que está acontecendo. Vamos olhar para o bom que está acontecendo, vamos focar na promessa de Deus. Por isso que eu digo, eu não quero ouvir ninguém, não quero ler nada, eu não quero saber do que o diabo está fazendo, não vou gastar tempo ouvindo A, B, C, transmitindo mensagem A, B, o que A, B, C de não quero saber. Eu quero estar conectado ao trono de Deus e saber o que é que Deus está falando a respeito da minha nação, para que a minha boca seja profética, para liberar os decretos divinos. E eu tomo esses decretos aqui. Fiquei com meu coração abrasado ao ouvir aquele cântico que eu desconheço. Mas prosseguindo, Mike Shea, ele declarou em 1995 que a adoração é o dom redentivo do Brasil. E eu tenho dito isso muitas vezes. Cada nação tem um dom redentivo, e o dom redentivo é do Brasil. Todos veem como Deus tem derramado uma unção de adoração no Brasil, e profetizou que o Rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Amém, 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 amém. Deus nos levantou para ser bênção até no nosso nascimento. Como é que Pedro Álvares Cabral chamou essa terra? Terra de Veracruz, a verdadeira cruz, né? A verdadeira cruz é Jesus, e nós vamos levar Jesus ao mundo. John Kilpatrick liderou o avivamento de Bronzeville, dentro da escola. Ele declarou em 1997 que o espírito da profecia será abundante no Brasil, e que os jovens brasileiros farão milagres poderosos em nome do Senhor. Eu digo amém. Aleluia! Vai sim. Deus já começou a fazer tudo isso. Brenda Kilpatrick, que é a esposa dele, que também liderou o avivamento em Pensacola, ela viu em 1997, ela viu um anjo balançando a bandeira do Brasil, levantando esperança aos povos da América do Sul. E ela professou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Amém. Seja assim, que a nossa terra seja uma nação ovelha, uma nação dominada pelo avivamento, pela adoração. Eu me lembro do dia que Deus diz: enche as taças que restam na sala do trono com adoração. E eu te disse, ele tinha dito que era para levantarmos intercessão e ter uma nuvem, cobrir a nação com uma nuvem de oração. Queridos, eu já estou no meu 60º ano de ministério, e no 40º ano que voltei para o Brasil, e o meu coração continua a arder como sempre, ou cada vez mais, nem sei, crendo que veremos. E quando eu vejo estes jovens se levantando, oh, que alegria no meu coração, porque sei que a tocha do avivamento não cairá por terra, mas avançará até que Deus cumpra tudo o que ele falou a respeito do Brasil. David Robertson, que veio tantas vezes ao Brasil, estes servos já estão na glória. Em 2004 ele disse que o Brasil será levantado para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito Santo, despertando assim as nações a partir da nação brasileira. Stacey Campbell, um dia eu vi que ela chega a tremer orando pelo Brasil e profetizando. Ela é a fundadora do Conselho Profético Internacional em Toronto. Ela profetizou em 2004 que o espírito de corrupção no Brasil será abalado e que uma unção de justiça irá elevar o Brasil ao primeiro mundo, resultando em um grande e poderoso avivamento. Martin Scott, um profeta americano, ele declarou em 2005 que o Brasil terá uma companhia de profetas que levará luz para as nações, que na perspectiva de um avivamento para as nações, 1000 profetas ativos do Brasil e fiéis seriam levantados para equipar o corpo de Cristo nas estações que estão vindo, porque Deus está se movendo. Outro profeta, Graham Cook, autor americano e líder apostólico, Cook profetizou em 2006 que dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por Deus e levando arrependimento. John Arnott, fundador da rede Catch the Fire, ele ainda está vivo, graças a Deus. 2007, ele disse que o Brasil vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração.
para queimar incenso de justiça, e será o celeiro do mundo. Amém, amém, amém e amém. Adoração. Eu tenho o livro Adoração em Santidade. Deus tem nos falado que a adoração em santidade é a arma mais poderosa em nível estratégico para demolir fortalezas e potestades, porque onde existe um povo santo que adora a Deus, e esse é o nosso chamado maior, essa é a nossa vocação suprema, a presença de Deus vem, cadeias são quebradas, almas são libertas, saradas, curadas. Portanto, meus amados, neste 9º dia do nosso jejum e oração, que Deus incendeie o nosso coração, para que nós possamos ser os canais de Deus, e enquanto estamos tão envolvidos com o reino, Deus vai suprir as nossas necessidades físicas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu abençoo a sua vida, decreto que tudo que Deus sonhou para você se cumprirá. A palavra é muito clara que antes de um dia nosso existir, Deus já escreveu no seu livro. Que Deus nos dê a graça de ler o que Ele escreveu no seu livro a respeito da nossa vida, e que nenhuma das suas boas palavras caia por terra. Eu quero decretar sobre a sua vida o nome de Yahvé, com todos os seus atributos divinos. Ele nos ordenou para abençoar com o seu nome, não apenas o título Senhor, o nome, Yahvé. Yahvé é o seu nome. Quando eu falo Senhor, eu estou falando apenas de um título, mas quando eu falo o nome, eu me refiro a tudo quanto Ele é. Que dos seus atributos divinos, sobretudo expressos nos seus nomes redentivos, flua agora para a sua vida. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê o seu eterno shalom, saúde, alegria, paz, prosperidade e bem-estar, que te torne completo, pleno em todas as áreas da tua vida. Um beijo no seu coração, e amanhã mais um membro do Conselho Apostólico estará aqui conduzindo a nossa intercessão.